Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Buenas gaúchos, gaúchas e patrícios desse imenso Brasil, que nos tem como irmãos guardiões do garrão da pátria e apreciam a nossa cultura, a nossa história e as nossas tradições. Estamos iniciando mais um Prosa de Galpão pela Bitcom TV. E a pedido, hoje vamos apresentar mais uma série de gravetos culturais da terra gaúcha, a terceira parte, evocando os animais que o gaúcho vê ou convive no campo. Ala puxa! Mas que animalzinho vamos iniciar o nosso Prosa de Galpão nesse domingo? Pois bem, vamos falar do bicho tatu. Opa! Tatu lembra um animalzinho inofensivo, baixinho, com carapaça cintada, grandes unhas, focinho e orelhas compridas, e especialista em escavação. Os tatus são mamíferos de origem sul-americana? Sim, senhor. Disse que há 21 espécies de tatus, e só no Brasil ocorrem 11 espécies e as mais comuns são tatu-galinha, é o mais visto, tem um crânio afilado, longas orelhas, pesa de 3 a 4 quilos. Essa é a única espécie que se encontra nos Estados Unidos. Desse tatu-galinha tem uma subespécie que é o tatu-mulita, que vive no campo, é um pouquinho menor. Após as chuvas de verão no campo, logo que o sol aparece, as mulitas saem da toca e ficam passeando pelo campo. Vi muitas mulitas quando era guri. Oi, galera. Tatu do rabo mole. É um tatu que não tem a cauda protegida pelos escudos ósseos. Esse tem o hábito de comer insetos. E é o mais forte para cavar as tocas. E o tatu peba, ou tatu do cemitério, também chamado de peludo. Oi, galera. O nome não é nada simpático? Claro, o nome do bicho é pelo hábito de se alimentar de carcaças. Sabe lá onde ele procura essas carcaças. O tatu peba pesa uns 5 quilos, mais ou menos. Tatu canastra, este é o único dos tatus. Ala puxa, é o maior de todos e acreditem, suas tocas podem caber até um vivente de pé lá dentro. O peso médio é em torno de uns 30 quilos, mas há registro de espécimes que alcançaram já 60 quilos. E o tatu bola? São espécies pequenas, né? E na iminência do perigo eles se enrolam formando esferas perfeitas, ficando assim completamente protegidos dentro das suas carapaças. Daí o nome de tatu bola. Pesa em torno de 1,5 kg, mais ou menos. Esse tatu é meio preguiçoso, não escava tocas e usa abrigos abandonados. Os tatus são animais que têm uma carapaça óssea que os protege contra os predadores. Na carapaça é possível encontrar de 2 a 4 glândulas que soltam um odor característico utilizado tanto na demarcação da sua toca quanto também para atrair sexualmente o sexo oposto para o acasalamento. Eles se alimentam de insetos como formigas, cupins, minhocas também, pequenas aranhas e caracóis. E para isso usam uma língua comprida, estreita e pegajosa. Alguns tatus comem mandioca, abóbora e algumas frutas. E o focinho em forma de tubo serve para ser introduzido nos ninhos subterrâneos. O tatu teba pode até alimentar-se de anfíbios e roedores. Esses animais vivem próximo das matas ciliares aqui no Rio Grande, ou seja, matas próximas dos rios. Eles preferem os solos porosos para obter insetos e larvas. Infelizmente, os tatus sofrem ameaças pela caça e o desmatamento. Antigamente, os tatus foram muito caçados para o consumo de sua carne. Alguns acreditam que suas carapaças têm função medicinal, extraindo-as para a manufatura, então, de remédios. Tatus também foram explorados por humanos para fazer instrumentos musicais de cordas, como o charango. E a tatuzada tem uma função ecológica muito importante na ciclagem de nutrientes, ao revolverem o solo com suas escavações, além de manter, naturalmente, o equilíbrio das populações de insetos, como as formigas e os cupins. Os tatus têm alguma deficiência visual e confiam mais em suas orelhas e narizes mais do que seus olhos.
Isso para detectar alimentos ou então os predadores. Os bichinhos apresentam pequenos dentes molares que servem para triturar os alimentos e também o seu estômago apresenta paredes musculosas, semelhantes então à moela das aves. São animais solitários e também têm hábitos noturnos. A gestação do tatu leva em torno de uns 60 dias, podendo então gerar de 1 a 3 filhotes, sempre do mesmo sexo. Devido à sua rusticidade, o tatu sobrevive ao tempo feio ou ao calor do sol. A falta de reservas de gordura em seus corpos os torna animais então ligados a temperaturas muito quentes. E esse bichinho, o tatu, inspirou uma das cantigas e danças do fandango gaúcho mais apreciada pelos peões. Por quê? Por causa dos sapateios e tilintar de esporas que o peão executa, no intuito de chamar a atenção da prenda. É uma das danças profanas de primeira geração, isto é, de pares soltos e independentes, e tem uma conotação de conquista e namoro. É o mais longo e, sem dúvida, o mais importante dos nossos cantos populares. O tatu é cantado em forma de décima popular, que é a história contada em versos aqui no Rio Grande. Paixão Cortes e Barbosa Lessa, os pioneiros, recolheram 109 quadrinhas quando publicaram o Manual de Danças Gaúchas em 1955. Hoje já se tem 130 quadrinhas, mais ou menos. E as quadrinhas falam de uma vida caipora do tatu, personagem meio gente, meio bicho, símbolo do pobre diabo, sempre atraiçoado pela sorte. Antigamente, o sapateado era feito sem o canto, é uma característica do fandango. O canto interrompe a dança. Mas, no tatu dançado em nossa época, se canta e se dança sapateando ao mesmo tempo. No princípio era uma dança de pares soltos, depois se juntou à coreografia da volta no meio, feito pela prenda que gira em torno do próprio corpo. Os pares dançam se olhando, com expressão sorridente e com alegria. E os pares também podem acenar os lenços um para o outro na dança. As quadrinhas cantadas na dança tratam das judiarias que o tatu sofre, como esta. Depois de grande folia em que o tatu se meteu, lhe deram muitos guascaços que o tatu quase morreu. Tatua, minha tatua, acuda senão eu morro. Venho todo lastimado das dentadas de um cachorro. Também falam das suas habilidades. O tatu subiu a serra com fama de laçador. Bota laço, tira laço, bota pialos de amor. Oi, galera. Bueno, falamos do tatu, um dos animais que o gaúcho vê nas suas lides de campo ou dentro dos capões de mato. Agora, vamos falar de uma ave que é muito respeitada no Rio Grande, o João de Barro, também chamado de forneiro ou barreiro. É um pássaro que se veste de castanho, sendo mais escuros nas asas e também lá na cauda. É encontrado nos estados centrais do Brasil, indo até o Uruguai. Também ocorre para os lados da Bolívia, indo até a Argentina. Eles vivem em pequenos bandos, quando não estão em época de cria. Em duetos, eles constroem seus ninhos em dias bastante cálidos, mas a época que fazem um ninho vai de setembro a novembro. Geralmente fazem mais de um ninho e escolhem o que lhes parece mais seguros. Também fazem ninhos em cima dos outros que usaram nos anos anteriores, parecendo até um condomínio. Alá, puxa! A ninhada desse pássaro é de 4 a 5 ovos bem branquinhos. Esses pássaros cantam em dueto. Um dos pares marca a cadência, enquanto o outro emite 2 notas altas e bem claras. Ele também é pássaro vigilante e o seu grito de alarme é o ki, 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 anunciando algo estranho no ambiente. Alimenta-se de insetos e também de algumas larvas. É trabalhador e exibido, pois caminha com elegância no solo. São bastante operosos e não têm o coati no lombo.
Imaginem, trabalham de 8 a 10 horas por dia, amassando o barro com os pés e também com o bico. O prazo de construção da moradia normalmente leva 1 mês de trabalho. Observadores dizem que eles não trabalham nos domingos. Há algumas superstições, que dizem que na casa onde há um ninho de João de Barro, jamais cairá um raio. E o João de Barro entende de meteorologia e constrói um ninho com a porta virada ao contrário da direção da chuva. Também dizem que o animalzinho ele é ciumento. Se a companheira não é fiel, ele prende ela no ninho e fecha a abertura com barro. O povoeiro diz que já viram os ossinhos, dentro de um ninho. Oi, galera! Disse que o João de Barro aceita convites. Basta dizer, vem morar lá em casa, Joãozinho. Disse que ele veio fazer o seu ninho em sua casa. Ala, puxa! Tem um ditado gaúcho que diz, tico-tico que anda com João de Barro vira pedreiro. Ou seja, cuidado com as influências das companhias com quem tu andas. Tenência vivente. Mas tenho que contar um caos do João de Barro e do Graxaim. Seguida falo do Graxaim nos nossos Prosa de Galpão. E o Graxaim está presente de novo, agora com o João de Barro. É um caos de bichos, dos meus preferidos. Aliás, lembro de guri pequeno ao redor de minha avó. Vó, conta um causo. Aí ela respondia, de gente ou de bicho? Claro que eu respondia, de bicho, vó. E a minha afilhada Rafaela já ouviu ele uns pares de vezes. Bueno, pois o ator do Graxaim não tem melhor qualificativo para ele. Depois de uma grande chuvarada, tanto saltou aqui, pulou ali, que apanhou nos dentes o João de Barro, que pisoteava então uma terra molhada para terminar o seu rancho de barro. Mas que azar medonho! Viu-se então perdido o João de Barro nos dentes do Graxaim. Por sorte do caçado, o caçador resolveu fazer o seu banquete debaixo de uma sombra muito grande, na beira de um mato onde ele tinha o seu rancho. E para lá dirigiu-se o Graxaim com a sua caça presa nos dentes. O João de Barro, podendo falar, tentou convencer o Graxaim para lhe soltar, dizendo que ele ensinaria seus mais belos cantos, se fosse solto. Que ele ensinaria o nobre ofício de pedreiro dos campos, com que o Graxaim poderia ficar rico fazendo construções. Ganharia muito dinheiro e poderia comprar uma estância só para ele, cheia de borregos gordos para sua ceia. E o Graxaim, nem água, nem te ligo, quieto, com o João de Barro cerrado nas mandíbulas, de cola erguida, trotava rumo à sombra do mato onde tinha o seu rancho. Mas ao passarem próximo de um rio, onde um bando de mulheres lavadeiras lavavam a roupa para a peonada lá da estância, a mulherada viu o papel feio do medonho do Graxaim e então passaram a xingá-lo aos gritos, chamando ele de velhaco, ladrão de galinhas, de filho do capeta, de cruza de guará com mão pelada, de roedor de cordas. Aí o João de Barro, engenheiro e construtor, valeu-se da oportunidade e arquitetou uma outra conversa com o Graxaim. Porque o senhor, um gaúcho tão distinto, e que não precisa dar satisfação para ninguém, do que está fazendo, deixa que as lavadeiras lhe ofendam desse jeito? Isso é uma barbaridade, Dom Graxaim. Se eu fosse o senhor, já lhes respondia no repente. Vão cuidar de suas vidas, suas línguas de trapo. O Graxaim, tocado em seus brios de gaúcho, dono de si e valente, entreparou. Abriu a boca para responder às lavadeiras. E o João de Barro, esperto mais que ele, voou para o céu que a chuva de verão desencardira. E o Graxaim, com a cola caída, ficou com cara de terneiro mal lambido. Ala, puxa-te!
Espero que tenham gostado desse caso. Mas é importante também sabermos a lenda do João de Barro e do Bem-te-vi. O João de Barro, certa feita, estava no baldrame de seu rancho de barro e eis que viu Jesus Cristo passar numa pressa, como se estivesse buscando fogo, acompanhado então de sua mãe Maria. Então João de Barro perguntou: Jesus, onde vais com tanta pressa? Alguém o persegue? Será o leão baio? E o Jesus respondeu que soldados lhe perseguiam. O João de Barro, penalizado, recolheu o Filho de Deus e a sua querida mãe no seu rancho de barro, recomendando então que ficassem quietos. Ao passarem por ali, os soldados que perseguiam Jesus perguntaram ao João de Barro se viram um homem assim, assim, acompanhado de uma mulher com um véu na cabeça. O João de Barro respondeu que por ali há muito tempo não passava ninguém. Quando os soldados se puseram a caminho, um pássaro conhecido nosso, que espreitava então a ação do João de Barro, escondendo Jesus, começou a gritar: Bem-te-vi! Bem-te-vi! Mas que barbaridade! Felizmente os soldados não entenderam a conversa do pássaro e seguiram em frente. Desde então, o Bem-te-vi não pode cantar de outra maneira. Está condenado a piar Bem-te-vi para a existência inteira. É por isso que o João de Barro é abençoado e ninguém nunca tem a intenção de matá-lo. E o Bem-te-vi, amaldiçoado. Essa é a lenda, sendo o João de Barro, então, o preferido de Deus. Bueno, para arrematarmos então o nosso Prosa de Galpão, Jaime Caetano Brown nos traz alguns versos sobre o João de Barro, que definem bem a nobreza desse pássaro. Eu sinto inveja e não nego desse teu ninho barreado, que ergueste desassombrado sobre o moirão da porteira, pois junto da companheira que te ajojou na ternura, és a própria miniatura da fidalguia campeira. Toda a mística da raça nesse barro sintetizas, e o Rio Grande simbolizas bombeando várzeas desertas, pois parece que acobertas, nesse ranchito sem luxo, o coração de gaúcho sempre de portas abertas. Bueno, meus amigos, por hora então encerramos o nosso Prosa de Galpão pela Bitcom TV, prometendo retornar no próximo domingo com mais um tema curioso e interessante sobre as coisas da nossa terra. Te espero domingo que vem. Até mais! Bitcom TV. Passa no seu smartphone.